1 Timóteo 5, de 1 a 8. Aqueles que podem, por gentileza, colocar-se em pé, vamos estar em reverência ao Deus da palavra e à palavra santa do Senhor. Eu quero pedir os homens para lerem comigo os versos ímpares, as irmãs os versos pares. 1 Timóteo 5, de 1 a 8. Os homens, não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos. As irmãs? Honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensivos todos juntos. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Vamos orar. Senhor nosso Deus, é com alegria que a Ti elevamos a voz em oração através dos méritos de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que através do seu sangue fez com que o véu se rasgasse de alto a baixo, símbolo, metáfora de que agora temos total oportunidade, liberdade de entrar na Tua presença. Obrigado. Queremos nessa hora Te agradecer por esse dia, pela salvação, pelo cuidado, por aquilo que o Senhor é, o nosso bem maior, e saber que nas mínimas e até nas grandes coisas, o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado por estarmos aqui nesta noite. Podemos prestar culto ao Senhor, rever os irmãos, a família da fé, a comunidade santa, aonde a cada encontro nos alegramos, pois esta comunhão também alegra o coração do Senhor. Obrigado por podermos cantar canções ao Senhor, a Ti fazer as nossas orações, súplicas e momentos de adoração. E agora, queremos também Te louvar pela oportunidade de estarmos num país livre, onde podemos abrir a palavra de Deus, podemos orar confiadamente de que o Paráclito há de nos ajudar, nos conduzir à verdade, falar ao nosso coração e, através da palavra poderosa do Senhor, abençoar a nossa casa. Muito obrigado, Senhor. A nossa oração é uma oração de fé, pois cremos que o Senhor há de fazer muito mais do que temos pedido ou pensado. O Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Assim nós confiamos de que o Senhor, através da Tua palavra, através do Mestre, o Espírito Santo, há de falar conosco nessa noite. Assim agradecemos com o perdão dos pecados, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus amados irmãos. Se alguém pudesse perguntar para você qual a definição de família, o que você diria? O que é família para você? O que essa palavra traz para você como definição? Vamos a pelo menos 6 possibilidades de respostas que queremos trazer nessa oportunidade. A família, alguém já disse que é o lar, o berço da humanidade. Alguém já disse que é o lugar de abrigo em meio à tempestade. Alguém disse que o lar é o lugar onde há transmissão de perpétua verdade. Alguém disse que família é o lugar onde se educa e se forma caráter e dá identidade ao ser. Outro
disse que é o lugar onde podemos experimentar a mais pura expressão do amor. E por último, alguém disse que a família é um museu de lembranças. Um museu de lembranças. Cada um de nós, e de forma particular, há de acolher como verdadeiras ou não as respostas que aqui foram apresentadas pela pergunta: o que é família? Cada um de nós possui o seu conceito ou os seus conceitos sobre este sublime tema. Sejam esses conceitos tirados e extraídos da Bíblia, ou sejam esses conceitos através da sua experiência, ou através de alguma ciência que estuda a família e dá um nome. Há muitos anos atrás, lembrando do último tema colocado aqui, da última resposta, que a família é um museu de lembranças, eu trago comigo uma experiência que tive quando ainda morava no Rio de Janeiro. Eu, para ir trabalhar e voltar, eu poderia apanhar 3 conduções que eram as mais comuns. Eu ia no meu carro, ou eu ia de ônibus, ou eu ia de trem. E naquele dia eu estava voltando de trem da Central do Brasil para casa. E ali, naquela multidão de pessoas na Central do Brasil, havia um menino de aproximadamente 10 a 12 anos. E ele estava chamando a atenção de muitas pessoas, mas a minha atenção, com certeza, ele chamou em particular. No meio da multidão, aquele garoto de 10 a 12 anos, descalço, sem camisa, um shortinho rasgado, sujo, marcas no corpo, ele ia andando no meio da multidão e repetindo uma frase: se eu tivesse uma arma, eu matava a minha mãe. Ele andando, 10 a 12 anos, repetindo a mesma frase: se eu tivesse uma arma, eu matava a minha mãe. Eu não sei que ser humano aquele menino se tornou. Em contrapartida, eu conheço pessoas que hoje não mais têm a presença dos seus pais. Eles já partiram para a eternidade. E só de lembrar da convivência com os pais, estas pessoas que eu conheço, lacrimejam os olhos de tantas lembranças boas, de uma convivência tão salutar, de momentos tão felizes. Eles sentem saudades dos seus progenitores até o dia de hoje. Uma convivência muito benéfica, que traz para eles uma saudade que parece não ter fim. Concordo? Com muitas respostas dadas à pergunta: o que é a família? Mas hoje eu quero trabalhar com vocês esta última resposta, que família também é um lugar de lembranças. Família também é um lugar de lembranças. E quando você percorre os corredores do museu de lembrança da sua família, o que é que você vê? Vamos dar um tempo para a gente percorrer os corredores do museu da nossa família. Talvez agora o reverendo Eloy vai percorrer as memórias da família Eringer. Talvez agora o reverendo Jefferson vai percorrer as memórias da sua família Reine. Talvez eu vá percorrer as memórias da minha família Fidelis, da mãe, de Paula, do meu pai. Vamos caminhar um pouco juntos? Você pode lembrar de algumas coisas, algumas imagens que vêm na sua memória? O que é que você vê? Muitas alegrias, muitas boas lembranças, o amor, a boa conversa, o carinho, receptividade,
comunicação, o bom entendimento, o perdão. O que você vê? Talvez um pouco semelhante àquele menino, tristeza, sofrimento, distrato, abandono, violência, incompreensão, dor. O que você vê? Lembranças são algo mais do que imagens guardadas no sótão ou no porão da nossa alma. Elas fazem parte do material do qual nós somos feitos. São o molde pelo meio do qual construímos inconscientemente o nosso novo lar, o seu casamento e a família que você está para formar ou já formou. É importante saber o que achamos dessas lembranças, como a conciliamos e interpretamos, como permitimos que nos influenciam agora. E isso vai fazer parte da nossa história daqui para frente, ou já começou a fazer. Pastor, isso é uma falácia, eu não acredito que isso pode acontecer. Você lembra de Abraão? Quando ele foi ao Egito, e chegando lá, ele percebeu que a sua esposa era muito linda, muito bela. Algumas pessoas não conhecem, mas a Conceição, minha esposa, é descendente de Sara. Ela é muito bonita mesmo. E lá, ele pensa, Faraó vai querer tomar Sara por mulher. Eu não posso dizer que ela é minha esposa, ele vai tirar minha vida. Eu vou contar uma história, vamos dizer que ela é minha irmã. E assim eu preservo a minha vida. Faraó leva Sara para sua casa e descobre que ela realmente é casada com Abraão e devolve Sara para Abraão, e Abraão então cometeu um grande erro, que foi não assumir a sua esposa como verdadeira esposa, tentando livrar a sua pele. Bom, acabou a história da família aqui? Não. Abraão tem um filho chamado Isaque, que vai para a terra dos filisteus. Lá o rei Abimeleque olha para Rebeca, sua filha, a sua esposa, e deseja a esposa de Isaque. Isaque tem uma brilhante ideia, ele tem uma saída maravilhosa, ele diz, olha, ela não é minha esposa, ela é minha irmã. Ele repete o erro do seu pai. Ele traz de volta aquilo que o seu pai havia feito e coloca em prática na sua família, que agora ele tinha formado. Isaque tem 2 filhos, Jacó e Esaú. Isaque tem um coração inclinado para Jacó, a sua esposa o coração inclinado para Esaú. Dentro do lar, há corações que se apaixonam ou fazem um tratamento diferenciado dos filhos. Há uma grande confusão. Jacó tem filhos, as 12 tribos de Israel. Ele tem um menino, mais moço ali, antes do último filho, ele tem o José. Ele se apaixona por José. Trata José de forma diferenciada, faz uma estola sacerdotal, cuida daquele menino com uma diferenciação dos outros filhos que causa uma grande confusão dentro da sua casa. Aonde José aprendeu isso? Aonde Jacó aprendeu esse tratamento? Com seu pai, replicando aquilo que ele havia aprendido no seu lar. Vamos gravar esses 3 aspectos na nossa mente. Como o lar em que você foi criado preparou você para formar uma nova família? Como seus pais, seus avós, tios, irmãos prepararam você para formar uma nova família, encontrar o seu par e casar? Como foi isso no passado? Segunda pergunta. Como você está repetindo de modo consciente ou inconsciente o padrão de comportamento do lar que você foi criado, ou seja, o que você está trazendo do seu lar agora para a sua família e que está vindo à sua mente, coisas que talvez sejam maléficas,
e coisas que, graças a Deus, sejam boas. Terceiro aspecto: quais são as características que você necessita ou quais são aquelas que faltam para definir uma família, sua família melhor lá no futuro? O que está faltando dentro do seu lar para que ela seja uma família melhor lá no futuro? Com essas considerações, com a sua Bíblia aberta, por favor, voltemos ao texto. 1 Timóteo 5:8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. As cartas escritas a Timóteo e a Tito são cartas que o apóstolo Paulo escreveu como cartas pastorais. E essas duas cartas, ou melhor, essas três cartas, porque para Timóteo foram duas e para Tito uma, tem pelo menos três assuntos primários. Primeiro, Paulo escreve aos jovens pastores para que eles possam combater as heresias. No livro de Mark Dever, um pastor batista, ele escreveu as 9 marcas de uma igreja saudável. Nesse livro ele tem uma frase que é escrita com letras garrafais. Ele diz: uma igreja saudável é uma igreja que tem um entendimento bíblico de Deus, do seu caráter e como ele lida conosco. Na época que Paulo escreve essa carta, há um crescimento do gnosticismo que diz que Jesus não poderia vir em carne porque a carne era maléfica, só havia coisas ruins na carne, então ele só poderia vir como um holograma, um fantasma, para ser tudo de bom que ele era, ou seja, uma heresia. Uma igreja saudável, uma igreja, segundo Paulo, escrevendo aos jovens pastores, é que tem um ensinamento bíblico realmente bíblico, onde a gente não inventa, onde a gente não cria um Deus da nossa mente ou daquilo que ouvimos falar. A gente realmente descreve Deus quem Ele é, segundo Ele se revelou na sua palavra. Então Paulo está dizendo à igreja que Timóteo e Tito pastoreiam: se vocês querem uma igreja saudável, ensinem a Bíblia como ela é, e não com fantasias, com sonhos ou com heresias oriundos de qualquer lugar. Em segundo lugar, quando Paulo escreve, ele tem um segundo propósito: a necessidade de encorajar a nomeação de homens de forma espiritual e moralmente qualificados para o ministério, o que exigiu várias instruções sobre a qualificação desses homens. Paulo escreveu aos jovens pastores para dizer: olha, os diáconos precisam ter estas qualificações, os presbíteros têm que ter estas qualificações. John Maxwell, especialista em liderança, ele escreveu 2 livros mais conhecidos: as 21 indispensáveis qualidades de um líder e as 21 irrefutáveis leis da liderança. E eu trago aqui uma fala desse líder conhecido mundialmente. Ele diz: tudo gira em torno da liderança. Projetos que envolvem pessoas morrem ou vivem por conta da liderança. Então, liderança é muito importante, deve ser levado muito a sério na igreja. E Paulo escreve a Timóteo e Tito dizendo: olha, vocês precisam ter cuidado na escolha da liderança, porque tudo gira em torno da liderança, diz John Maxwell. A igreja morre ou continua por conta da liderança. E o terceiro princípio desse escrito de Timóteo, de Paulo a Timóteo e Tito, diz o seguinte: ele vai instruir esses pastores a falarem para a igreja que a igreja deve ter uma vida de piedade. Agora, a conduta ou a expressão, como conviver com o outro. Ele vai ensinar isso, como você vai lidar com vários aspectos do seu relacionamento interpessoal com várias classes de pessoas. Sejam crianças, sejam jovens, sejam pessoas maduras, como você deve conviver com elas no seio da igreja e também na sua casa.
é a vida piedosa. Não é viver de qualquer maneira, mas a Bíblia nos diz como viver e como expressarmos ali a pessoa de Cristo em nós. Esse terceiro aspecto que vamos falar, estamos falando agora, porque o Evangelho não relaxa, pelo contrário, ele fortalece os laços, os compromissos do nosso parentesco natural. O Evangelho não nos deixa brecha para tratarmos da nossa família de qualquer maneira. E por isso o texto que estamos hoje abordando. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. A palavra no grego aqui para cuidar significa proneo. Neo de mente, pensamento, e pro de antecipar. Ou seja, Paulo está dizendo aqui a Timóteo: Timóteo, ensine a igreja, porque nós precisamos ter um cuidado que se precavenha, ou seja, é um pensamento para que hajam atitudes antes que algo aconteça para o cuidado com os nossos. Não é tomar um cuidado ou partir para a ação em cima da hora como algo acontece. Mas o cuidado na família deve ser algo que prescreve muito atrás, é algo que é antecipado. Nós não podemos pensar em cuidar da família na hora que um problema acontece, mas devemos de antecipadamente pensar, programar e cuidar da nossa família. Isso é um cuidado diligente com os nossos próprios familiares. Paulo está dizendo: Timóteo, Tito, ensine isso à igreja. Esse cuidado é diligente, esse cuidado é premeditado, não é na última hora. Mateus 15, de 5 a 9, Jesus disse assim: mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor, aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará o seu pai ou a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus, por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Aqui os fariseus vão interpelar Jesus. E Jesus diz: olha, esse pessoal diz que não pode ajudar a família, porque estão consagrando tudo que tem a Deus, ao trabalho de Deus. E isso é uma mentira, eles são mentirosos. Eles não fazem nenhuma coisa e nem outra. Eles não consagram as suas coisas que têm para Deus e nem cuidam dos seus familiares e dizem que estão fazendo isso e então em detrimento daquilo. O que nós vemos hoje, meus irmãos, é que muitas pessoas estão querendo levar a palavra dos fariseus em bom termo. Igrejas que estão ensinando que você deve dar tudo na obra de Deus e esquecer da sua família. Pessoas que estão dizendo que estão entregando as coisas na obra de Deus e por isso não podem cuidar da casa. Grande mentira, grande engodo. A palavra de Deus não nos permite pensar dessa maneira. Nós podemos ver, meus irmãos, que o crente que está abaixo do melhor padrão do povo pagão, daquilo que não tem Deus, é o maior culpado. Porque nós temos um padrão de excelência para cuidar da nossa família. E esse padrão tem um nome, você sabe, o nome dele é Jesus. Ele é o nosso padrão. Podemos acrescentar que o próprio Jesus nos deu exemplo de cuidar, quando ele na cruz estava com a sua dor, com os seus cravos, com a sua coroa, com a lança que lhe foi enfiada, ele estava morrendo nos últimos momentos da sua vida. Ele, ao invés de olhar para a sua dor, ele olha para baixo. E ele está olhando para Maria. Maria, eis o seu filho. João, eis a sua mãe, cuide dela. O texto diz que no mesmo momento João apanhou Maria, levou para casa e cuidou. Jesus está cuidando da sua mãe. Jesus na cruz não abandonou a sua mãe. Lucas 2, 51 a 52. José e Jesus vão ao templo para participar da festa.
e quando voltam do templo esquecem o menino, voltam para procurar e quando o encontram, o que ele diz? Vocês não sabiam que me convinha cuidar das coisas do meu pai? Veja, a família está indo servir ao Senhor, estão indo juntos servir ao Senhor, estão cuidando das coisas de Deus. E Jesus, então, vai referendar isso, dizendo, eu realmente estou cuidando das coisas do Pai. Nós estamos juntos, nós estamos fazendo aquilo que Deus quer, um cuidando do outro e todos cuidando das coisas que são do Pai. Família, muitas pessoas se dedicam a estudar essa instituição. E sem sombra de dúvida é aquela que é a mais cara, a mais importante aqui na terra. Sim, meus irmãos. Portanto, eu quero a partir de agora apresentar para vocês e para mim 8 características que vão descrever uma família estruturada. E isso a partir da própria Escritura. Nós que temos um mandato social da parte de Deus de cuidar da família, precisamos estar atentos a estes 8 pontos que descrevem uma família estruturada. Amém? Amém? Estão comigo? Vamos lá. Verso de número 5, verso 8 de Timóteo 5. Vamos sempre repetir esse verso. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Primeira característica dos membros de uma família estruturada é que eles têm um compromisso mútuo entre si. Vamos ler o texto de novo? Preste atenção. Ora, se a vovó não tem cuidado dos seus, é isso mesmo? Hã? Não. Ora, se alguém, quem é o alguém na família? Quem é esse alguém? Esse alguém é papai vai cuidar de mim. Esse alguém é mamãe, esse alguém é vovó, o titio, a titia, mas eu não cuido de ninguém, não faço nada. Todo mundo cuida de mim. A família nunca foi e não pode ser um hotel 5 estrelas, aonde eu chego e todos vão fazer tudo o que eu quero e fazer todos os meus desejos e atender todas as minhas necessidades. A família, segundo o texto bíblico, é um lugar onde todo mundo cuida de todo mundo. Se alguém não tem cuidado com os seus, alguém é filho cuidando de pai, é mãe cuidando de filho, é tio cuidando de sobrinho, é esposo cuidando de esposa, esposa cuidando de esposo, todos se cuidam, todos se amam, todos têm um compromisso, é um time que joga junto. Jesus disse que se tiver uma casa dividida, o que acontece? Ela não subsiste. Primeiro mandato que o texto nos mostra é que todos cuidam de todos. É o exemplo que nós acabamos de dar de Jesus ali na cruz. Ele estava cuidando da sua mãe, que ao mesmo tempo estava cuidando dele, que o acompanhou até os últimos minutos da sua vida, uma mãe que não o abandonou, e ele que como filho não abandonou a sua mãe. Hoje, infelizmente, este ponto tão importante de uma família estruturada está se perdendo. Estamos colocando sobre alguns o peso e o privilégio de cuidar, e outros que só querem desfrutar. Segunda característica, os membros da família passam boa parte do tempo juntos, e juntos com um tempo de qualidade. É importante isso, muito importante. Esses dias estava no shopping, fazendo um lanche com a minha esposa. Quem que eu encontrei? Rodrigo. Mas ele estava sozinho? Não. Com a sua esposa, com seus filhos. Um tempo de qualidade. Precisamos nos reunir para ter esse tempo, para sair, para passear, para curtir, para sorrir, para brincar, para fazer palhaçada um com o outro, para realmente ter um tempo onde vamos lá na frente, olhar para trás e dizer, puxa, como foi bom,
Como é gostoso estar com a minha família. Como é bom passar um tempo juntos. Hoje, na correria infernal do dia a dia, a gente está postergando isso, não sei para que dia, para que época, para que ano. A família tem ficado para trás. Não passemos mais tempo juntos, e tempo de qualidade. Não é tempo para brigar, não, meus irmãos. É tempo para sorrir, para abraçar, para beijar, para fazer briga de travesseiro, e tudo isso aí mais. Rolar no chão, rolar na lama, vamos juntos. Tempo de qualidade, a família precisa disso. Veja o exemplo de Jó, capítulo 1, versos 4 e 5. Seus filhos iam às casas um dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, há quanto tempo juntos, um tempo de qualidade, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e ofereceu holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos, blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Era tempo de alegria, de brincadeira, de festa, mas era tempo na presença de Deus. Os filhos vinham ao seu pai: vamos nos consagrar, vamos orar juntos, vamos conversar com o Senhor, vamos estar juntos diante dEle. Vou perguntar bem baixinho, para pouca gente ouvir: há quanto tempo você não ora de joelhos ao lado da sua cama com a sua esposa, com o seu esposo? Há quanto tempo você não chama os seus filhos para orarem juntos? Tempo de qualidade. Tempo de brincar, de sorrir, de fazer muita bagunça, mas tempo de qualidade na presença de Deus. Terceira característica: a comunicação entre a família é frequente e sincera. Frequente e sincera. Nenhuma pergunta é irrelevante ou inapropriada. Nenhuma opinião é desrespeitada. Nenhum assunto é considerado proibido. E, acima de tudo, os assuntos determinantes da vida são naturalmente interligados com os assuntos comuns da vida. Então, se a comunicação é frequente e sincera, faz de uma família ser estruturada, vem a pergunta: como eu posso cuidar do outro se dependo da comunicação, mas eu não me permito ouvir o que o outro fala, sem antes cortar o que ele está falando ou criticar o que ele diz? Como eu posso cuidar do outro se eu não consigo ouvi-lo? Não dou tempo para que ele realmente diga o que ele pensa, o que ele sente, o que está acontecendo. Eu corto, agora não, ou começo a criticar, bem feito. Como eu posso receber cuidado se eu não falo o que sinto ou o que penso? Eu estou condoído, eu estou precisando de ajuda, mas eu não me abro. Eu não falo com a minha esposa, eu não falo com meu esposo, com meus pais, com meus filhos. Eu vou morrendo por dentro sozinho. Como alguém pode cuidar de mim se eu não me abro? Paulo escreveu aos Efésios: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Seguindo a verdade, falando a verdade em amor, isso vai trazer para a família crescimento pessoal e familiar em Cristo. Quarta característica: a família se une em tempos de crise. Os membros de uma família estruturada atravessam as dificuldades juntos. A crise aproxima-os porque eles têm força de uma família que procura a força que vem de um para com o outro. E é exatamente na crise onde os membros de uma família precisam estar mais próximos uns dos outros, com a determinação e um espírito firme de se ajudarem mutuamente, com o compromisso de se apoiarem, resistirem juntos. Por quê? Porque uma hora a crise, a tempestade vai passar. Precisamos estar juntos. Pastor, há algum texto bíblico? Vários. Vamos a Samuel 1, versos de 4 a 5. Ana e Eucana,
No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Uma crise. Uma mulher que no tempo bíblico, no Antigo Testamento, não podia dar filhos, era tida como amaldiçoada. Uma mulher que está em crise, mas o seu marido não sai de perto. Seu marido a ama, seu marido cuida, seu marido caminha com ela nesse tempo de crise, não a abandona. A família estruturada caminha junto em meio à crise. Quinta característica: os membros da família reafirmam as qualidades de cada um e incentivam uns aos outros com frequência. No meio de uma família estruturada, reafirmam as qualidades um do outro. É comum ouvir nessa família estruturada frases assim: você fez um ótimo trabalho, você tem um grande talento, olha, eu te admiro, olha, eu te amo. O propósito é reafirmar as qualidades e incentivar as coisas que a pessoa faz. Família estruturada tem a reafirmação e o incentivo daquilo que faz. É muito importante, porque a nossa personalidade é definida através desses meios dentro da família. Quando a gente está na igreja ou na escola, como uma experiência que a gente tem, e chegam famílias novas na igreja, e você começa a observar as crianças, aquelas crianças vivas, alegres, correndo, felizes, vão para lá e para cá, agitadas, felizes, você vê aquela criança viva. Por quê? No lar, ela recebeu informações, afetos, tratamentos, que mostra a ela que ela está viva. Mas você vê crianças do outro lado, encolhidas ou belicosas. Tudo isso fruto de um lar que passou para elas informações que deram a ela e forjaram a sua identidade. E você logo sabe, esse lar, as coisas estão bem. Esse lar tem coisa errada. Porque isso reflete na vida das pessoas. Marcos 1, de 9 a 12. Podemos aprender aqui agora com a relação do Pai Deus e do Deus Filho. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, Galiléia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, o Espírito descendo como pomba sobre ele, então foi ouvida uma voz do céu. É o Pai dizendo: Tu és o meu Filho amado, em ti eu tenho prazer. Será que Jesus não precisava ouvir aquilo? Será que o pai errou em falar aquilo para o filho? Filho, eu tenho prazer em você. Sexto dado importante para uma família estruturada: os membros da família têm o mesmo compromisso espiritual. O texto que lemos está escrito: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé. Na família, os membros estão unidos numa mesma fé. A fé não pode ser negada. Pelo contrário, precisa ser encorajada, incentivada, para que o membro da família, um ou outro, possam se incentivar a cada vez mais buscar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então lemos o texto de Lucas 2, quando levaram Jesus ao templo, e ele fica ali, eles voltam, vão procurar Jesus, Jesus diz: olha, vocês estão me procurando porque me cumpre estar na casa do meu Pai. É uma família que está na casa do Pai. É o pai e a mãe levando o filho, é o filho insistindo em continuar na casa do pai. É uma família onde eles estão um ao outro estimulando a fé, a continuar na presença de Deus. Por isso não é bom que o marido diga para a esposa: vocês têm ido muito à igreja, filha. O que está acontecendo lá? Não é bom que a esposa diga para o marido: olha, você está dedicando muito tempo ao Senhor.
É claro que temos o tempo com a família e isso é nobre, mas é bom que a gente incentive um ou outro a permanecer na fé e servindo ao nosso Deus. 7ª característica: cada pessoa da casa confia uma nas outras e valoriza essa confiança que vai trazer segurança. Confiança, meus irmãos, é algo importante para a relação de uma família. Mentiras, segredos, ocultar ações, fatos da vida não contribuem para a saúde da família. Precisamos, nesse lugar, estabelecer um vínculo de confiança que vai trazer segurança. Conversei com um casal de jovens namorados certa vez. Talvez já tenha contado essa experiência para vocês. O rapaz estava querendo comigo ter um gabinete pastoral. Ele disse: pastor, eu combinei com a minha namorada que eu ia sair com os meus amigos para fazer um lanche, alguma coisa assim. De repente tocou o celular. E era ela. Ela disse: onde você está? Aí eu disse a você que viria em tal lugar fazer um lanche com meus amigos. Tira a foto, filma, quero saber onde você está com todo mundo que está ao seu lado e manda para mim agora. O rapaz disse: ei, pastor. Eu falei assim: rapaz, esse negócio está feio para você, né? Vai se fazer valer aquilo que no popular, do cotidiano diz: vem a polícia aí. Mas a decisão é sua. E ele depois me disse: pastor, terminei meu namoro. Não poderia casar com uma policial, né? Ou a gente confia, ou a gente não confia. Depois que eu me casar, eu vou levar a vida assim? Não dá. Cânticos 8, verso 10, diz a mulher: eu sou um muro, os meus seios como as suas torres, sendo eu assim, fui tida por digna de confiança do meu marido. Eu sou um muro. Muro é um lugar onde você vê dificuldade de transpor. É um lugar que transmite segurança e confiança. A mulher está dizendo em Cantares 8:10, meu marido confia em mim. Há uma confiança mútua e isso faz bem para o relacionamento da família. E 8ª e última característica dos membros de uma família estruturadas: ali existe liberdade e perdão. Talvez isso vá chocar você um pouco, mas numa família cada membro tem liberdade para tentar novos empreendimentos, pensar de um modo diferente, aceitar valores e ideias que talvez sejam novidades para a família e até a liberdade de contrariar antigos hábitos. E na base de tudo isso está o perdão. Todos têm a liberdade para fracassar, todos têm a liberdade para errar, todos têm a liberdade de mostrar as suas fraquezas, as suas falhas, sem o medo de ser rejeitado ou condenado. Nesse ambiente salutar existe perdão. Fracassos e erros são considerados inerentes à condição humana como pecadores que somos. Lucas 15, Jesus conta 3 parábolas e a última, nós conhecemos bem, a do filho pródigo. O filho mais moço que quebra os padrões normais da casa e da sociedade e da sua cultura. Ele sai de casa prematuramente, na hora errada, do jeito errado, negando a pessoa do pai e a sua paternidade. Ele nega tudo e vai embora. Fez tudo errado. Tudo errado. E o pai? O pai, descrito aqui, permitiu que o filho saísse. Creio que o pai ficou torcendo para dar tudo certo. Mas o pai ficou lá, na janela, observando. Será que ele volta? As coisas deram errado para aquele jovem, deu tudo errado. Ele não tinha para onde ir, comendo comida de porco, ninguém o ajudava, mas o filho que saiu fez tudo errado e tinha uma certeza no coração: eu tenho aonde voltar.
Eu sei para onde eu posso encontrar abrigo, segurança e ajuda. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Ele volta. E o pai recebe aquele filho, apesar de tudo que ele fez, ele vai correndo, ele cinge o cinto, ele vivia com um vestido, nós sabemos que essa era aquela roupa, e para um idoso naquela época, correr, cingindo os lombos, amarrando o cinto, era uma vergonha, ele não podia fazer isso, contrariava os padrões da sociedade, mas ele corre em direção ao filho, abraça e muda todo um contexto de tamanha felicidade que não cabia no seu coração. Os membros de uma família estruturada vão descobrir que liberdade, perdão e acolhimento são coisas que trazem saúde para um lar. Assim, meus irmãos, todos nós temos aspectos positivos para aprimorar e aspectos negativos que necessitam ser mudados. Vamos fazer uma avaliação sincera de como está a nossa casa diante de Deus? Sem sermos rígidos com a gente mesmo, ou com aqueles que estão no mesmo teto. Mas vamos pensar com sinceridade e verdade. É bem provável que estejamos repetindo alguns padrões antigos da nossa casa, coisas boas ou coisas ruins. Mas uma coisa eu quero que você guarde hoje. Nas páginas da Bíblia, há uma lista de valores familiares que garantem transformar o seu lar. Transformar o seu lar diante de uma exposição bíblica da palavra de Deus, da vontade de Deus. E a partir daí, você terá vivências e, no futuro, experiências maravilhosas, das lembranças de um lar conduzido pela palavra de Deus e abençoada pelo Deus da palavra. Termino essa exposição lembrando a vocês, meus irmãos, destes 8 pontos importantes. Primeiro, um lar estruturado, todo mundo cuida de todo mundo. Segundo, um lar estruturado, todos passam pela tempestade juntos. Vem a crise, nós estamos juntos. Segundo lugar, um lar estruturado, todos vão ter tempo de qualidade. Vamos viver juntos, vamos caminhar juntos. Terceiro lugar, a comunicação ela é sincera, em amor. Em quinto lugar, reafirmam qualidades e incentivam os acertos. Sexto lugar, possuem o mesmo compromisso espiritual. Sétimo lugar, a confiança e segurança. Oitavo lugar, liberdade e perdão. Abra sua Bíblia. Salmo de número 127. Leiamos esse texto e vamos conversar com o nosso Deus. Podemos nos colocar de pé, irmãos? Vamos ler a uma só voz? Os 2 salmos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá, enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado, quando pleitear com os inimigos à porta. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Durante os dias da tua vida, veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo onde podemos ouvir a tua palavra e queremos, ó Deus,
em nome de Jesus, mais uma vez consagrar, como cantamos, o nosso lar a Ti. Certamente, temos a certeza que os nossos lares não são lares perfeitos. Quem sabe, hoje, descobrimos que muitas das coisas que aprendemos no nosso lar de origem, trazemos para o nosso lar que acabamos de formar. Estamos vivendo uma nova família. E muitas vezes, de forma consciente ou inconsciente, trazemos coisas, gestos, hábitos, manias que não foram de acordo com a sua vontade. Mas nesta noite, segundo a exposição da palavra de Deus, olhando para as Sagradas Escrituras, rogamos ao Senhor, ajuda a nossa casa, ajuda a nossa família, que os princípios bíblicos que aprendemos aqui sejam aplicados, que o Teu Espírito Santo nos faça lembrar daquilo que aprendemos aqui através da Tua palavra, e que não venhamos a relaxar, não venhamos a abrir mão desses princípios, mas nos ajude a praticá-lo, para que a nossa família seja uma família forte, feliz, alegre, restaurada, abençoada pelo Senhor. Famílias fortes e estruturadas vão criar igrejas fortes e estruturadas. Famílias fortes e estruturadas irão formar uma sociedade forte e estruturada. Senhor, olha para a nossa sociedade, veja quanto caos está instaurado no meio da sociedade moderna. Nós precisamos, clamamos nessa noite de socorro pela nossa família. Ouça a oração das mães que aqui estão. Ouça a oração dos pais, dos esposos, das esposas. Ouça a oração dos filhos pelos seus pais. Senhor, tem misericórdia do nosso lar. Abençoe a nossa casa. Cremos que o Senhor está fazendo e irá fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, e desde agora já te agradecemos, pois o Senhor está trabalhando na nossa casa nessa hora e em nossos corações. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.